Oi, sou Gildo Azevedo, professor de Filosofia do Estado da Paraíba, formado em 2009. Há 12 anos estudo Filosofia e venho aqui propor como surgiu a filosofia, usando o que a tradição diz, que foi da transição do mito ao logos. E assim eu trago 6 palavras, 5 palavras gregas e uma palavra portuguesa, para explicar o início da filosofia. Vamos lá. A primeira palavra é mito. Mito é um relato sobre seres e acontecimentos em eras atrás. A sociedade grega do século VI, ela vivia baseada no que Homero e Hesíodo tinham escrito em seus poemas. Esses poemas serviam de base moral, intelectual, política e por aí vai. Primeira palavra, mito, que é uma narrativa lendária também. É uma narrativa, um mito é uma narrativa. Se conta uma história, e essa história tem que ser acreditada, porque foi passada de pai para filho, de pai para filho. Quando a história da Ilíada e a história da Odisseia chegou a Homero, ela já existia há muitos séculos. Bom, a segunda palavra que eu trago para a gente, para vocês, é logos. Logos significa discurso ou argumento. Por que a transição do mito ao logos? Por que a transição da narrativa lendária para o discurso e o argumento? Porque o homem estava necessitado de explicações. Os gregos, acreditavam que tudo tinha alma, que as estrelas eram deuses e por aí vai. E o discurso ele deixa margem para a réplica. Quando você ouve um discurso de alguém, um logos de alguém, você também tem o seu logos. E eles vão entrar em interseção e o que há em comum é a síntese, e vai surgir um novo pensamento e por aí vai. O logos ele tem essa propriedade de ser um argumento e de ser discurso. O argumento. Eu tento provar que a Terra é redonda. Esse é meu argumento. Esse foi o argumento de homens há séculos atrás, que a Terra era redonda. E ele ia dizer por quê. Ia argumentar por quê. Então assim a gente chega em Tales de Mileto. Por quê? Porque ele pensava que o arché, outra palavra grega, que significa princípio ou origem, para Tales de Mileto era água. Tudo surgiu da água. Não foram os deuses que criaram o cosmos, a natureza, mas foi a água. A água é o arché de Tales de Mileto. É o princípio, é a origem. A origem. Depois de arché, para a gente entender melhor essa palavra arché, vamos para a palavra physis. Physis é, segundo o dicionário que eu procurei, força produtora e brotamento. Physis, a palavra que deu origem à palavra natureza, que não deu origem, que os latinos transformaram na palavra natureza.
physis, natureza. Por isso que o estudo da natureza é a física dos estados, dos movimentos da natureza, a física. E a physis é uma força produtora, é um brotamento. Physis, esse cis é o nosso são, e phi é como se estivesse explodindo uma bomba. Physis, esse brotamento de quê? Da natureza. Physis não é natureza. Physis é o brotamento da natureza, que é o conjunto da fauna e da flora. Natureza não é brotamento. A natureza é o conjunto de plantas, de animais. E eu esqueci dessa palavra aqui, aletheia, que significa verdade e sem véu. Para se tirar o véu da natureza que há na nossa frente, o véu da aparência, é necessário que a gente utilize o nosso Logos. O Logos, ele rasga esse véu que nos separa da realidade sensível para a realidade inteligível, como diria Platão. E sem véu. Verdade significa sem véu, desvelamento. O Logos desvela. A physis encontra o seu arqué, que é a água, por um exemplo de Tales. Tales usou essa lógica. E novamente a natureza, que não é physis, é o conjunto da fauna e da flora. E assim ocorreu essa transição. A realidade antes de Tales de Mileto, por exemplo, por conjectura, era regida por mitos que ensinavam como é que os jovens deviam agir segundo Aquiles e segundo Odisseu e tal e tal. E Tales de Mileto vai dizer que os mitos, eles são quase irreais. Eles não têm uma verdade. A verdade que ele tem, que o mito tem, é de apenas moldar, apenas dogmatizar. Porque o mito, sendo uma narrativa, não há margem a uma questão, não há margem a uma pergunta. A narrativa foi feita e você não vai questionar essa narrativa. Mas o Logos, ele é questionado. Logos pode ser pensamento, pode ser a minha fala, o meu discurso. Platão, no Sofista, diz que o Logos, ele surge da interação entre as ideias que há na nossa mente. Esse Logos surge, aí surge o pensamento, do pensamento sai a voz, que é o discurso. E esse discurso, ele faz divisões, separações, encontra uma verdade e vê no final que essa verdade não é tão verdadeira, porque hoje estamos num relativismo que diz que tudo é relativo. Então isso é uma verdade absoluta, que tudo é relativo. Bom, até mais, curtam o meu canal, se inscrevam no meu canal, me dê um legal ou um sinal de morte para os romanos ou um sinal de vida, e até mais.